Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos assiste e nos acompanha através das redes sociais. Meu desejo e minha oração é que a paz do Senhor esteja em seus corações e que essa noite a gente receba de uma forma muito especial a presença do Senhor em nossas vidas. Tamires, eu tenho algo para te contar. Você disse aqui que que na eternidade nós entenderíamos. Eu vou dar um nó na tua cabeça. A eternidade não vai ser suficiente. Porque o que Jesus fez não é para ser entendido, é para ser aceito e buscado. E isso é algo que nós vamos fazer a vida toda, até pela eternidade. É um amor que é para aceitar e buscar, e vai ser eternamente. A mensagem que Deus colocou em meu coração para a gente refletir nessa noite, ela está no Evangelho de João. A gente vai se deter em dois textos, no capítulo 17 e no capítulo 20. Mas antes me deixem contextualizar um pouquinho esse quarto Evangelho. O autor humano dele foi João. João é aquele discípulo que a Bíblia descreve como o discípulo do amor, que descreve como aquele que inclinou sua cabeça no peito do Salvador. Mas a Bíblia nos fala que eles eram antes conhecidos como filhos do trovão. Ele deveria ser bem... Mas eu comecei a pesquisar, eu fui pesquisar, e eu vi que ele, na verdade, ele amava a verdade. Antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Quando João Batista contou para ele que o Cordeiro de Deus já estava entre eles, ele deixou e foi seguir. Mas antes da gente ler a palavra, vamos fazer uma oração, inclinar. Amado Senhor, agora que vamos estudar a Tua palavra, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Precisamos que Ele nos instrua, que Ele nos dê discernimento, Senhor. Então, eu estou me colocando aqui à Tua disposição, te dizendo, eis-me aqui, usa-me como instrumento Teu. Que seja a Tua palavra, Senhor, que seja anunciada hoje, e que ela encontre nos corações que vão ouvi-la o abrigo, e que seja colocado de forma tal, Senhor, que seja luz para o caminho e uma mensagem de fé e esperança, Senhor. João já estava ele era o pastor da igreja de Efésios. Ele havia substituído o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu o quarto evangelho, João tinha já passado pela experiência da ilha de Patmos, ele já tinha tido as visões de Apocalipse. Então, ele já sabia o fim de todas as coisas. E havia alguns problemas muito sérios que preocupavam João. E uma delas era um mito que havia se criado de que Jesus voltaria antes da morte dele, de João. De onde veio isso? Veio porque Jesus havia dito que havia entre eles, isso está em Marcos, no capítulo 9, havia entre eles alguns que não veriam a morte até que viesse o reino de Deus. Só que havia um contexto para tudo isso daí, porque Jesus havia dito isso. Uma semana depois dessas palavras de Jesus, houve a experiência da transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam presentes com Jesus e eles testemunharam o reino de Deus na terra, quando veio Elias e quando veio Moisés e vieram conversar com Jesus. E a descrição que a Bíblia dá é que realmente foi algo magnífico. Foi tão grande que eles caíram atordoados, com o rosto por terra diante de tanta glória. Jesus... Por que esse mito não foi desfeito? Porque Jesus havia dito que eles não deveriam contar para ninguém o que eles haviam visto. Então, João teve que guardar toda essa história. Mas agora João estava indo embora.
E João estava preocupado com a igreja. Por quê? Porque havia dois conflitos muito sérios envolvendo aquela geração. Uma crise interna e uma crise externa. A crise externa vinha por conta da perseguição muito grande dos líderes judeus que faziam contra os cristãos. Então, muitos estavam sendo torturados, presos, mortos, e alguns estavam enfraquecendo na fé. E João, então, começa a escrever essa carta para fortalecer a fé deles. Explicar para eles que o Cristo que eles seguiam era um Cristo divino. Havia naquela época também, nós estamos falando da segunda geração. Essa segunda geração já era a geração que já tinha passado, já todos os discípulos tinham morrido, só restava João. E havia um pensamento muito forte naquela sociedade, que era do gnosticismo. O que é que dizia o gnosticismo? Eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Eles diziam que Cristo não era divino, que aquela aparência física era só aparência. O verdadeiro Cristo divino havia pousado sobre Jesus no momento do batismo, mas no momento da cruz, ele havia abandonado Jesus. Então, aquele Jesus que eles seguiam era um ser humano comum, era só um líder comum. Então, a carta o quarto evangelho se diferencia dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já no seu preâmbulo, quando eles formulam a genealogia de Jesus. Todos os outros três primeiros evangelhos falam da genealogia de Jesus, mas vindo na genealogia humana, chegando até Maria. A de João é diferente. João começa já dizendo que ele era o verbo, ele estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, encarnou e habitou entre nós. Então ele começa já colocando que a genealogia de Jesus era divina. Então toda a carta toda essa carta do evangelho, todo esse evangelho de João, ela é argumentando sobre a divindade de Cristo, exatamente para fortalecer essa crise interna que estava havendo dos cristãos, no sentido de duvidar realmente sobre quem era realmente Jesus. João seleciona, no seu quarto evangelho, ele seleciona 7 milagres. Esses milagres só são encontrados na Bíblia no livro de João. Todos esses milagres fazem menção à divindade de Cristo. O nosso tema não é exatamente esse, então nós não vamos descrever nada sobre esses milagres, né? Deixa eu ver mais aqui. E o livro é dividido em 8 blocos. No bloco 1 fala da divindade de Cristo, Jesus era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, Deus conosco. No bloco 2, o início do ministério de Jesus, Deus confirma quem era Jesus, através do batismo do Espírito Santo. No bloco 3, o ministério de Jesus na Judéia, onde ele nasceu. No bloco 4, o ministério de Jesus na Galileia, onde ele viveu. No bloco 5, o ministério de Jesus de Páscoa a Páscoa, onde ele morreu. No bloco 6, o ministério final de Jesus em Jerusalém. No 7, a ressurreição de Cristo, nossa grande esperança, que é exatamente esse bloco que nós veremos essa noite. E no bloco 8, as palavras finais. Eu peço a vocês para abrirem a Bíblia em João, capítulo 17. Nós veremos apenas do verso 6 ao verso 26. Por que eu vou colocar essa primeira leitura? Porque antes do que aconteceu, do túmulo ficar vazio, da cruz ficar vazia, houve esse momento especial. No capítulo 16, Jesus havia começado a se despedir dos seus discípulos. Ele já havia falado que iria enviar o Consolador. Agora, no capítulo 17, ele faz uma oração sacerdotal. A grande verdade é que, se a gente olhar o livro de João, ele é um verdadeiro passeio pelo sistema do santuário. Se a gente atentar bem, o que era o espaço da cruz? A cruz era dentro do sistema do santuário, era como se fosse o altar, era onde a vítima era oferecida,
né? A cruz. Depois da cruz, veio o quê? Veio o túmulo. E a gente vai entender aonde entra dentro do santuário a questão do túmulo. Nesse momento, no capítulo 17, no verso 6, ele começa a conversar com o Pai. Aí ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aqui ele está falando de Judas, né? Para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado as tuas palavras, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim, mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aqui Jesus ensaiou já a sua função como sacerdote. Aqui ele está fazendo já uma intercessão. Ele fez uma intercessão, Tamires, por ti. Quando ele disse, eu peço por aqueles que virão, aqueles que crerão. Ele pediu por ti, Tiago. Ele pediu por você, pastor. Pediu por você, Vilândia. E é maravilhoso saber que ele, já naquele instante, ele cuidou de pensar em nós, que viríamos muitos anos depois, e estaríamos aqui, não porque a gente viu, não porque a gente tocou na face dele, não porque a gente tocou, foi abraçado por ele, mas porque a gente creu. E nisso nós somos bem-aventurados. E o que ele pede é que a gente continue crendo. Porque bem-aventurados são aqueles que não veem, mas que creem. E nessa oração Jesus faz a menção à glória dele. Ele diz, Pai, eu quero que tu me glorifique. O que vai acontecer depois disso daqui? Depois disso daqui tem o Getsemane, a angústia dele. E depois disso daqui tem a crucifixão. Onde pode haver a glória na crucifixão? Os judeus consideravam a cruz um instrumento de vergonha. Era um instrumento de repúdio, de desprezo. Como pode Deus morrer numa cruz? A cruz não. É o orgulho espiritual. Foi o orgulho espiritual que impediu que eles vissem Jesus como o Messias prometido. Mas Deus tem outro pensamento diferente dos homens.
E Jesus enxergou na cruz o instrumento para a glorificação dele. E que glorificação era essa? Isaías, quando descreve a visão dele, quando ele é chamado, ele diz que viu um assentado sobre o trono e que a borda do vestido dele enchia todo o salão do trono. E ele vê os serafins, anjos com 6 asas, que encobriu o rosto porque estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Essa era a glória de Jesus. Ele era um com o Pai. E por amor, ele foi descendo na sua glória. Quando houve a rebelião no céu, Deus não poderia lutar com Lúcifer, porque seria o Deus Criador contra a criatura. Isso seria injusto. Então, qual foi a solução? Jesus desceu da sua glória e se transformou num anjo também, o arcanjo Miguel. De anjo para anjo ele pôde lutar. E houve batalha no céu e ele ganhou. E Lúcifer foi expulso de lá. De lá até a cruz, Jesus só fez descer. Porque depois, para salvar o ser humano, não poderia ser Deus, que Deus não podia morrer na cruz. A vida está nele, ele não pôde ser quem ele não pode ser. Aí a solução foi Jesus se tornar um de nós. E como nós viver. E vencer as lutas contra o inimigo, como se fosse a nossa luta. E a morte substitutiva dele se transformou na nossa morte. A ressurreição dele se transformou na nossa ressurreição. Porque ele venceu essa vitória, ele nos concedeu, não por mérito nosso, mas por mérito dele, ele nos concedeu. E ele nos deu o direito também de crer que nós poderemos também, teremos também o dom da ressurreição. E foi isso que ele pediu. Ele pediu: Pai, eu quero ter de novo o que eu tinha antes. Mas ele não estava pensando na glória dele, não. Vocês sabem o que é que ele estava pensando? Eu quero ser um contigo de novo. Porque ele já estava sentindo o peso da dor, do pecado, da separação com o Pai. E o Getsêmani foi o momento da grande entrega dele. Ali foi um altar de entrega, onde ele foi novamente tentado pelo inimigo, a fim de que ele viesse a desistir. Tentado como? Ele chamou alguns dos seus discípulos para estarem com ele. E o que foi que aconteceu? Eles dormiram. E vocês acham que Lúcifer ficou caladinho? Não, deve ter ficado. Sussurrando: está aí, tu vai morrer por eles, vale a pena? Não conseguem nem ficar contigo no momento de dor, da tua dor profunda. Estão dormindo. Para que tanto amor? Porque havia desespero em Lúcifer, porque ele sabia que na hora que Jesus fosse estendido naquela cruz, ele seria por toda a vida, até a determinação da plenitude do tempo de Deus, preso a essa terra. Ele não poderia mais ascender, ter a liberdade que teria de visitar os outros mundos como ele tinha. E ele sabia que ali começaria realmente o fim dele. Então ele tentou transformar a cruz numa dor mais profunda possível, porque não precisava ter sido como foi. Jesus não precisava ter passado pelaquela humilhação, pelos açoites, pelas cuspidas, pela traição. Jesus não precisava ter passado. Ruth, mas a Bíblia diz que em Isaías diz que ele tinha que ser moído. Sim, porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia o que iria acontecer. Mas não precisava ter sido assim. Porque o que dizia o sistema do santuário? Dizia que no dia o cordeirinho era levado e oferecido no altar. Então Jesus espontaneamente iria se entregar. Ele iria caminhar até o templo. Como seria a morte dele, eu não sei. Se o próprio sacerdote faria, ou se seria o próprio Deus, eu não sei. Mas seria assim. Ele iria espontaneamente se entregar. Ele não foi morto porque foi traído, porque os líderes fizeram todo aquele julgamento injusto. Não. Estava previsto, ele nasceu para morrer. Ele sabia que o fim dele seria esse. Mas Satanás
Como sabia que não ia vencer, ele quis transformar os dias de Jesus, os últimos momentos de Jesus, o mais doloroso possível. E naquele dia, quando Maria e as outras irmãs, né, foram no sepulcro olhar o corpo para poder fazer todo o processo como é que chama, do embalsamento. Elas não tinham na mente dela nada a respeito da ressurreição. Antes da chegada dela, havia um grupo de soldados romanos colocado a pedido dos líderes judeus, para que não houvesse a possibilidade do corpo de Jesus ser roubado. E foi colocada uma pedra, rolada uma pedra e colocado o selo. O corpo de Jesus estava lá. Ainda estava lá dormindo, preso nessa túmula. E quando Deus, o Pai, determinou a cena que a Bíblia descreve, eu não sei se a gente consegue imaginar, mas que diz que um anjo poderoso, o anjo que substituiu Lúcifer no céu, desceu. E quando ele desceu, os soldados viram, assistiram tudo, estavam acordados, estavam vigiando, eles viram tudo, mas não puderam fazer nada, porque viram que era algo sobrenatural. E aquele anjo, com a facilidade do poder de uma criatura de Deus, rolou aquela pedra com a própria mão. E com a ordem dada pelo Pai, diz: teu Pai te chama. E o filho obedece. Aqueles soldados viram quando uma hoste de anjos veio junto. E quando eles ascenderam em meio a uma nuvem subindo ao céu. E quando terminou tudo aquilo ali, eles foram atordoados a avisar Pilatos o que tinha acontecido. Mas os líderes judeus haviam sido avisados. E eles então vieram interpelar os soldados. E eles corromperam aqueles soldados para que eles contassem uma mentira e dissessem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Quando os soldados chegaram lá, Pilatos já havia sabido. E a Bíblia diz que os últimos dias de Pilatos foram dias sem paz. A irmã White, quando ela descreve a cena, ela diz que o sacerdote, Caifás, ele ficou mudo, pelejou para falar alguma coisa e não conseguia sair. Tamanho foi o temor. Mas foi um temor passageiro. Porque ele logo em seguida, ele saiu corrompendo. E depois dessa cena, Satanás se apossou daqueles homens. E nunca mais eles deixaram os filhos de Deus em paz. E foi por isso que a igreja cristã foi perseguida no tempo apostólico como nunca. Torturados, perseguidos. A gente sabe da história do apóstolo Paulo. Mas voltando à cena das mulheres. Aí nós já estamos no capítulo 20. A cruz e o túmulo, vazio, são os recibos de Deus dizendo que a dívida humana foi paga. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Pode acontecer o que acontecer na nossa vida, de adversidades, de dificuldades. Tenhamos em mente, guardemos em mente essa certeza plena de que aquele que prometeu que voltará um dia, Ele vai voltar. E me permitam dizer para vocês algo a respeito do que Pedro e João viram dentro do túmulo.
Quando as mulheres viram, né, aquele túmulo aberto, e Maria teve um encontro com Jesus, ela foi fazer o que Jesus disse, vai e conta para eles. E ela foi. Quando ela contou, João e Pedro vieram correndo. João foi o primeiro que entrou. Aqui no capítulo 20, no verso 17, no verso 5, diz assim, no verso 4 diz assim, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu. Aqui nesse trecho, no verso 5, no verso 6 e no verso 8, nós vemos 3 vezes a palavra viu. Esses 3 verbos, eles, no grego, eles têm dimensões diferentes, apesar de ser em português só o viu, mas eles têm conotações diferentes. Quando João chega, a Bíblia diz que ele viu, ele diz assim, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele só fez olhar assim no túmulo. Não entrou, a primeira vez. E ele vê os lençóis. E ele sai. No verso seguinte diz, e baixando-se os lençóis, no verso, ambos corriam, chegou primeiro, os lençóis de todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Pedro entrou. Pedro foi inspecionar. Ele entrou. E o verbo que diz aqui, viu, o primeiro viu de João, é um olhar só de espiar. Espiar, olhar de relance. Sabe aquele olhar rápido? Já o viu de Pedro foi um olhar com cuidado, um olhar de observação. Pedro observou. E novamente diz assim, viu os lençóis, olha o plural, viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O terceiro viu é João voltando de novo. João volta. Eu fico imaginando que Pedro, depois da observação dele, deve ter dito alguma coisa para João. E João voltou. Ele voltou e olhou, entrou. E esse viu já foi mais aguçado. Já foi um viu no sentido de percebeu com uma compreensão intelectual. Porque quando a Bíblia diz que ele viu e creu. O que aconteceu com aqueles lençóis? Havia já a intenção dos mentirosos de dizer que eles iriam roubar o corpo de Cristo. Sabe como é que é esse dobrado? Essa palavra dobrar no grego, não é no sentido dobrado assim que a gente está vendo, não. Sabe quando você faz um pão e que você pega a massa do pão e você molda o pão do jeito que você quer fazer de trancinhas, pois o lençol estava como se estivesse afofado no formato do corpo de Cristo. Todinho no corpo de Cristo. Como se tivesse um balão feito no formato do corpo. E o outro lençol, que é lençóis, no plural. E o outro, a partezinha estava colocada assim, afofada. Guardadinha, afofada. O que isso significa? Vocês acham que se tivesse havido um roubo, alguém teria deixado com bem cuidado aquilo dali, meio organizadinho? Estaria uma bagunça, o lençol estaria pelo chão. Mas é como se o corpo tivesse atravessado o próprio pano do tecido. A evidência foi deixada, não houve roubo. Ele ressuscitou. E João e Pedro perceberam isso olhando para o lençol. E eles compreenderam que Jesus havia ressuscitado. Hoje, no calendário cristão, comemoramos a ressurreição de Jesus. A mensagem da Páscoa e a realidade da ressurreição são mais belas e gloriosas do que a história do Natal. Nosso poder não está na manjedoura em Belém ou nas relíquias da cruz.
O poder do cristão está no triunfo da glória eterna do Salvador. A verdadeira igreja de Jesus é necessariamente estabelecida sobre a crença e a verdade de que houve uma morte real. Não essa mentira que dizem que Jesus só havia desmaiado. O túmulo foi real. A pedra era real. Nossa missão é agradecer a Deus com reverência e contrição por essa cruz, mas continuar caminhando com o entendimento correto de que a ressurreição significa para Deus e para nós. Aquele túmulo estava vazio porque ele ressuscitou. Apocalipse 1 apresenta Jesus se apresentando para João e dizendo: não temas, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que estive morto, mas hoje está vivo. Apocalipse 4 fala da entronização de Jesus. Ele recebeu a glória dele de volta. Quando descreve a cena dele chegando na sala do trono, todos aqueles anciãos depositam suas coroas no chão e se prostram, porque ali chegou o grande príncipe, o filho amado do Pai, o nosso Salvador. Afirmam todas essas passagens bíblicas, afirmam que Jesus está à destra do Pai, sua glória lhe foi restituída. Hebreus 8:1 diz: a síntese de tudo é que hoje nós temos um sumo sacerdote que está à direita do Pai. No sistema do santuário, havia o propiciatório. No propiciatório, era quando, uma vez por ano, o sacerdote via, pincelava nos 4 cantos as gotas do sangue da vítima. E ali havia 2 querubins. Se vocês olharem João, no capítulo João, vocês olhem em casa com calma, por causa do tempo, vocês vão ver que a descrição do túmulo, quando Maria entra e vê, ela vê 2 anjos no túmulo, um na cabeceira e um nos pés. Ali, o túmulo foi o propiciatório. A vítima estava lá, se cumpriu. É bom ter uma fé que se baseie em evidências sólidas, mas essas evidências devem nos levar à palavra. E essa, por sua vez, deve nos levar ao Salvador. Uma coisa é aceitar uma doutrina e defendê-la, outra, bem diferente, é ter um relacionamento com o Deus vivo. A evidência que não conduz à experiência não passa de um dogma vazio. Muitos cristãos hoje, pasmem, mas muitos cristãos hoje não creem mais na ressurreição de Cristo. Muitos também estão equivocados acerca da sua volta. A chave para a fé é a palavra de Deus, é continuar firme. Por isso que na sua oração sacerdotal ele diz: eles guardaram a tua palavra. Leiam em casa hoje antes de dormir. 1 Coríntios 15. Esse é o dever de casa que eu vou passar para vocês. Se você sente em seu coração o desejo de dizer a Deus: sim, eu creio, Senhor. Creio na tua morte intercessória e substitutiva e aceito a tua salvação. Convido você a dar agora o seu testemunho, um testemunho público diante do universo, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos feitos como espetáculos para o mundo e para os reinos e para as potestades. Então, o meu convite nessa noite é que você dê um testemunho, colocando-se de pé e dizendo a Jesus: eu aceito a tua salvação. Vai ter aquele louvor, pastor? Que ficou certo? E à medida que essa canção for sendo tocada, meditem nas palavras, mas acima de tudo, meditem no Cristo, que é a razão de ser da fé de vocês. É a razão de ser de vocês estarem aqui nesse lugar, nessa noite. Porque nós fomos convidados por Deus, não para sermos membros de igreja, mas discípulos. A ordem dele não foi: vai e faze membros de igreja, mas fazei discípulos. E o discípulo, ele segue o seu mestre.